Excelentíssimas senhoras e senhores, em primeiro lugar, como CEO da Knauf Portugal e Espanha, gostaria de agradecer muito a vossa disponibilidade, que, como imagino, é escassa para a maioria de vocês. Gostaria ainda de agradecer o interesse que manifestaram neste evento da Knauf, Room for Expression. Gostaria de agradecer especialmente aos oradores da mesa redonda, bueno, quadrada, pero vão dizer que redonda. Otávio Inácio, Rodrigo Vilas Boas e Ernesto da Costa, pela sua colaboração no debate Arquitetura, Design e Acústica, o desafio de projetar espaços que combinam conforto, estética e funcionalidade. E, claro, agradecer a nossa moderadora Aline Guerreiro. A todos vocês, muito obrigado pelo vosso interesse e disponibilidade em participar nesta reunião. Último agradecimento à Ordem dos Arquitetos, Secção Regional do Norte, onde nos encontramos neste momento, pelo grande apoio que nos deram em toda a organização deste debate. Este evento único, Room for Expression, abrange 3 formas de sentir o espaço: a arquitetura, a acústica e o design. 3 formas de perceber e projetar o conforto acústico. Que tipo de interação existe entre eles? Como se influencia? O equilíbrio perfeito pode ser alcançado? Para tentar responder estas perguntas, reunimos especialistas nestas 3 áreas que, sem dúvida, nos oferecerão debates interessantes sobre estes conceitos. Também queríamos acrescentar o ponto de vista do utilizador final, através de um especialista na produção de espetáculos. Um profissional em contato muito próximo com o ambiente, em que a acústica é um requisito fundamental para que a experiência se torne única e inesquecível. O desafio da perfeição. Na Knauf, trabalhamos todos os dias, lado a lado com cada um de vocês, arquitetos, designers, especialistas em acústica, para poder alcançar este desafio. Tomando a natureza como fonte de inspiração, desenvolvemos soluções que permitem oferecer uma maior liberdade criativa, conquistando um novo território para construir espaços para criar, imaginar espaços para emocionar e fornecer espaço para desfrutar. Fazemos parte da mesma família que luta por um mundo melhor. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. O conforto acústico é essencial para isso. A nossa equipe humana e nossa tecnologia encontram-se ao vosso dispor, sempre prontos para enfrentar o desafio da perfeição. Obrigado a todos pela vossa atenção. Espero que seja um evento interessante e que exceda as vossas expectativas. Cedo agora a palavra ao senhor arquiteto Alessandro Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, Secção Norte. Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Em nome da Secção Regional Norte, dou as boas-vindas aos oradores, à Knauf e aos presentes. Antes de mais, também, para quem não conhece, este edifício, mais do que a sede da Secção Regional Norte, é sim o Centro Norte 41, Centro de Arquitetura, Criatividade e Sustentabilidade. E que está, mais uma vez, esta noite, a atingir o seu propósito, que é ser um espaço de confluência, de debate, de partilha de ideias sobre a profissão, sobre a arquitetura, sobre o território, sobre a construção. Numa perspectiva multidisciplinar, que cabem arquitetos, engenheiros também, e, obviamente, as empresas de construção. Hoje ainda é mais especial, e permitam-me, sobretudo ter sido o responsável da direção para acompanhar esta obra, dirigir esta obra, porque é um evento da Knauf. E a memória convém nunca esquecer da importância da Knauf, da colaboração da Knauf como parceiro do Norte 41 durante o processo de obra, que foi inestimável e que ficará sempre, pelo menos a minha memória, gravado. Por isso, sem me querer alongar muito mais, queria passar a palavra à Aline Guerreiro, que é a nossa oradora. Muito obrigado a todos e bem-vindos mais uma vez. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos então passar àquilo que nos trouxe aqui.
Agradeço à CNAUF a oportunidade de me ter dado de estar aqui a moderar este debate com estes oradores que vou passar a apresentar. O Otávio Inácio formou-se em Engenharia Mecânica na Universidade do Porto em 1997 e concluiu mais tarde o seu doutoramento em Som e Vibração na Universidade de Southampton em 2009. Dedicou a sua carreira profissional à acústica na arquitetura e colabora regularmente com arquitetos como Álvaro Cisa Vieira, Eduardo Souto Moura, Carrilho da Graça e Aires Mateus, é isso? Sim. Muito bem. Ernesto Costa é o homem do espetáculo da conhecida Casa da Música. Designer. Aqui à minha esquerda, logo à minha esquerda, temos o Rodrigo Vilas Boas, que tem um mestrado pela Universidade mestrado em Arquitetura pela Universidade de Lusíada do Porto, e depois de ter colaborado em vários ateliês de arquitetura, é hoje em dia o partner da ODA, responsável por obras como museus, hotéis, reabilitação de espaços de grande presença. Eu sou a Aline Guerreiro, sou arquiteta, tenho mestrado em construção, mas desde muito cedo que orientei a minha vida profissional muito focada na parte da sustentabilidade da construção, e é por aí que também gostaria de começar. E eu sei que os convidados e que os presentes são na maioria arquitetos, mas não só arquitetos, também ligados ao setor da construção. E gostaria também que saíssemos todos daqui a perceber que a acústica, de facto, é também muito importante na sustentabilidade dos edifícios, porque nós esquecemos que passamos 90% dos nossos dias dentro dos edifícios, não é? Nós trabalhamos dentro dos edifícios, normalmente almoçamos dentro dos edifícios, dormimos dentro dos edifícios e, de facto, não conseguimos viver o nosso dia-a-dia sem um edifício. E o conforto interior nos edifícios é muito importante e, obviamente, também o conforto acústico. E um dos requisitos da sustentabilidade será também a parte do conforto acústico, não é? Porque nós não estaremos confortáveis se o nosso ouvido não estiver confortável. E então, se calhar, começava ali pelo professor Otávio Inácio, de que depende verdadeiramente a acústica nos edifícios, não é? Eu penso, como todas as especialidades, deverá ter que ser pensada desde o início, desde o projeto, desde a fase em que estamos a estudar, a fazer um estudo prévio do próprio edifício, e depois essa passagem do projeto à obra terá, imagino que ter um acompanhamento muito minucioso e muito regrado. Sim, acho que obviamente isto depende de tipo de edifício para tipo de edifício. Há edifícios que requerem uma presença da acústica logo desde muito cedo, até antes do estudo prévio, na fase de definição de um programa. A acústica já deve estar envolvida, obviamente para edifícios que tenham requisitos mais fortes. E não é só as salas de espetáculo, podem ser museus, podem ser hotéis, mas em que o conforto tenha um nível mais elevado do que noutros edifícios. Aí sim a presença tem que ser muito mais cedo, mas normalmente um projeto de acústica envolve-se com a arquitetura e com as outras especialidades de engenharia logo na fase de estudo prévio, ou seja, ainda quando as primeiras decisões sobre soluções construtivas se estão a tomar, até a disposição dos espaços, há uma discussão logo nessa fase e que depois é idealmente acompanhada na fase de anteprojeto, de projeto de execução e muito mais até na assistência técnica à obra, porque é um dos pormenores se definem com o construtor, se definem não, se concluem na sua fase de implementação e que são muito importantes. É impensável estarmos a desenhar um edifício e depois dele estar desenhado e pensado, irmos depois à acústica tentar definir os... Quer dizer, impensável não é, porque isso acontece muito regularmente. Claro.
Não, felizmente nós fazemos, nos projetos em que entramos, felizmente tem acontecido sempre entrarmos numa fase muito preliminar. Prévia, sim. Quando temos que entrar a meio, é sempre complicado, porque o investimento que o dono de obra vai ter que fazer, as complicações que vão acontecer na obra, se a acústica não está devidamente controlada mais cedo, são muito grandes e o impacto é sempre muito negativo. Resolvem-se muitas vezes os problemas, outras vezes ficam mal resolvidos, ou mais ou menos resolvidos, e por vezes não se conseguem resolver de todo. Portanto, trabalhar mais desde o início é fundamental. E é dessa forma que nós estamos a trabalhar. O Rodrigo, como projetista, pensa logo nesta questão em qualquer projeto de arquitetura ou só se for desenhar uma biblioteca, um espaço que requeira de facto Sim, eu acho que quando desenhamos o requisito fundamental é a qualidade daquilo que desenhamos. Não é? E a qualidade daquilo que desenhamos é também o reflexo da inteligência do edifício. Não é? A inteligência do edifício, nós enquanto arquitetos e na academia sobretudo, aprendemos muito, somos bichos muito visuais e portanto somos muito do conceito, do projeto, da proporção do espaço, da organização do espaço e somos mal educados, entre aspas, na questão acústica. Mas eu acho que à medida que evoluímos, à medida que trabalhamos, e à medida que vivemos mais os espaços e os desenhamos, a acústica faz parte dessa qualidade que queríamos imprimir nos edifícios. Portanto, sim, é uma preocupação inicial. Mas é uma preocupação inicial que faz parte de uma gestão de competências conjugadas entre a pessoa que desenha, entre o Otávio a participar no projeto e toda a gente que é possível participar no projeto que possa imprimir qualidade, imprimir inteligência ao edifício é o que nós fazemos e quanto mais cedo melhor, sim. No entanto, como o Otávio disse, há muitos edifícios diferentes, tipologias diferentes, que nos obrigam a preocupações e a timings de preocupações diferentes. E muitas vezes dependentes de um cliente, dependentes daquele cliente final ou até do utilizador. E portanto, a entrada dessas competências nem sempre é feita à mesma altura. Mas, claro que quanto mais cedo, melhor, não é? Como qualquer coisa que nós planeamos, à partida, se nós planeamos com máxima antecedência, o produto final será sempre com mais qualidade do que se não pensarmos com antecedência, como tudo. Das especialidades, não é? E o Ernesto, quando chegou à Casa da Música, a Casa da Música já era um modelo em termos de som. Quando eu cheguei à Casa da Música só existia no papel. Ok, Na realidade. ótimo. E era um edifício onde muitas salas iam a lado nenhum, porque o projeto estava numa fase muito inicial. Muito bem, então acompanhou Acompanhei desde o início. Sim, sim. E o que é que nos pode contar em termos desse acompanhamento? Não temos tempo suficiente. Sim, não temos. É uma história muito longa, com alguns momentos divertidos. Não é? Muitos destes projetos, aliás, eu trabalhei em muitos outros projetos da Rede Nacional de Teatros e de salas que não são da Rede Nacional, não interessa. E acho que, no caso particular das salas de espetáculos, é necessário fazer uma boa encomenda. O programa é fundamental e muito do que nós conhecemos de algumas salas que não funcionam, desde logo, começa por aí. Por vezes tivemos más encomendas. E depois o processo é muito diverso, é muito dinâmico. Há espaços nas salas, nos recintos, nos centros culturais, nas salas, nos complexos destas salas, que são salas convencionais, tinham um programa muito objetivo, muito específico, mas a exploração artística, a programação artística que depois cada espaço tem também uma parte muito divertida, para quem a faz, pelo menos, que é encontrar outros espaços que não são convencionais, onde se vão encontrando sonoridades, por exemplo. E aí a Casa da Música é muito interessante. Temos músicos que gostam de estudar o seu instrumento num determinado canto do edifício, não é? Por isso eles encontraram um canto, não é? Que não é uma sala de ensaio, não é? Nós próprios, na programação artística, fomos encontrando outros espaços. Alguns
depois podemos ir adequando a esse programa de utilização, por isso vamos transformá-los. Noutros casos, sabemos qual é a característica deles e vamos trabalhar com essa característica. Sabemos que determinados tipos de música não podem ser feitos naquele espaço e é um processo muito dinâmico e acho que todos estes espaços dedicados ao espetáculo têm estas duas vertentes, não é? Uma programação mais convencionada para espaços convencionais e depois os espaços encontrados, que depois se tornam, por vezes, espaços também eles deixam de ser espaços encontrados e transformam-se em espaços convencionais, não é? Isso acontece muito. E depois cada tipo de espetáculo também, imagino, terá a sua composição para que o som possa responder ao tipo de espetáculo, ou não? Sim, e cada vez mais. Desde logo é um desafio difícil para o Otávio e os companheiros dele conseguir fazer o espaço ideal que nós gostaríamos no mundo do espetáculo, não é? Que iria abarcar um leque muito largo de música, não é? Se calhar desde pop rock ou música fortemente amplificada até música em acústica natural, não é? Isto Para falar só da música. só para falar só da música, não é? Não é isso depois juntarmos a isto o teatro, a ópera e tudo isso, isto vai ficando cada vez mais complexo e difícil de conseguir esse espaço. Nos países ricos resolvem isso fazendo 3 ou 4 salas, uma junto às outras, cada uma com a sua característica própria, não é? Por isso, mas aquilo que vivemos em muitos espaços e em muitos espaços onde fazemos espetáculos, há compromissos, por vezes há exemplos felizes de acústica variável, feito com dispositivos físicos, e nas próximas décadas vamos ver vamos assistir a um outro desafio para quem desenha estas salas, que é fazer acústica virtual. Hoje está disponível tecnologia áudio bastante sofisticada que nos permite, dentro de uma sala, criar com microfones, altifalantes e processamento áudio a sensação de estarmos em salas completamente diferentes do ponto de vista físico. Isso, aparentemente, parece que está aqui a grande solução, pomos lá uns sistemas eletrónicos, uns altifalantes e uns microfones e a coisa está resolvida, mas do ponto de vista acústico é um grande desafio fazer uma sala que possa receber este tipo de sistemas, não é? Por isso, o desenho destas salas vai se tornar ainda mais complexo no futuro. Quer dizer que a forma da sala influencia muito o som. Sim, claro. O som nos edifícios, nós estamos a falar aqui na acústica, na perspectiva dos edifícios, porque a acústica abrange desde o som que se propaga debaixo d'água. Das disciplinas mais complicadas, é o que eu ouço dizer, mais difíceis de estudar. Não sei, não diria necessariamente isso, que há tantas disciplinas complicadas. Que não diria necessariamente isso, mas a acústica abrange imensas áreas, desde a subaquática até, sei lá, os ultrassons, a arqueologia acústica, imaginem. Portanto, há imensas coisas em que a acústica toca. E falando na perspectiva dos edifícios, obviamente que há uma grande influência do objeto com que o som interage. Claro. O som interage com os objetos. E no interior de um edifício, que não deixa de ser um objeto a uma escala diferente, essa influência é determinante. Pois. Para uma sala de espetáculos, para uma sala de concerto, a forma é tudo, porque é a forma que determina como é que o som vai chegar a cada um dos ouvintes. Isto até para além dos materiais envolvidos. Porque há muito aquela noção de que a acústica e o material estão ali juntos um ao outro. E na realidade não é bem assim. Nós podemos obter o mesmo resultado com soluções bastante diferentes e parte muito do pensar como é que isso pode ser feito. E obviamente nunca fazemos isto sozinhos, não é? Isto é feito sempre com a arquitetura, que tem uma ideia, que tem a noção daquilo que pretende visualmente, e nós tratamos da componente de como é que conseguimos, mantendo essa noção, manipular o som de forma a chegar ou a não chegar de uma determinada forma aos ouvintes. Por acaso, eu acho que o Rodrigo estava a dizer que os arquitetos hoje em dia
ainda são muito formados com uma componente visual muito forte, e é verdade, e por um lado também, se não fosse totalmente assim, não tínhamos algumas das obras que temos. Mas há uma variável que não está explorada pelo próprio arquiteto no sentido da criação do edifício. A variável sonora não é considerada como uma variável ao mesmo tempo que a forma e outras componentes estéticas. E isso poderia ser interessante. Há quem já trabalhe um bocadinho isso, não tanto em edifícios que têm uma funcionalidade muito determinada, específica, mas começa-se a utilizar o som de uma forma diferente do anular, do isolar, do abafar, do retirar. E até diferente das salas de concerto em que se tenta otimizar o som. Criam-se espaços em que o som tem uma certa característica muito peculiar e que faz com que as pessoas, ao passarem por aquele local, tenham uma noção diferente do espaço. Eu lembro de alguns exemplos. A Igreja de Mar Canaveses de Cisa Vieira é um edifício com uma volumetria muito grande, muito interessante, e tem uma reverberação excessiva para a funcionalidade de se perceber aquilo que o padre diz. Isso foi resolvido, não através de qualquer intervenção acústica, mas uma eletroacústica, e resolveu o problema. Portanto, percebe-se perfeitamente o que ele diz, e a acústica mantém-se com aquela reverberação enorme. Mas uma das curiosidades do edifício é que, se estivermos todos em silêncio, ou se não tiver ninguém na igreja, consegue-se ouvir as pingas de água da pia batismal com um som que não se consegue ouvir no outro lado. E isto advém do facto da acústica, por acaso, não ter sido pensada para aquele edifício. Engraçado. É uma coincidência muito feliz. Mas acontece num outro edifício do CISA, que é o Pavilhão de Portugal, da forma que as paredes estão dispostas, por baixo, portanto, de cada lado da pala, criam uma série de ecos que, se as pessoas estiverem a passar e notarem esse efeito, eu já vi bastantes pessoas a brincar com os efeitos sonoros que lá acontecem. Pois, eu sei que antigamente nos conventos e não sei o quê, que havia esse tipo de brincadeiras com os sons, não era? As vocalizações. Era para os padres falarem uns com os outros. Em alguns teatros também. Sim, exato. O Teatro Garcia de Rezende em Évora tem... Isso percebe-se nos camarotes e nas frisas, sim. Ou seja, antigamente já trabalhavam estas questões do som, ou não era propositado? Depende da época. Se há arqueologia acústica, tem que haver ela. Não, mas a arqueologia acústica é no sentido de procurar... sim, não se sabe muito bem. Tenta-se usar a acústica para perceber porque é que se faziam coisas de certa forma. O Stonehenge, por exemplo, aquela disposição dos monolitos em círculo e com diferentes camadas. Há universidades em Inglaterra que estudam o porquê daquela disposição através da forma como o som se propaga. Coisas muito curiosas. Mas, quer dizer, existiam estudos na época clássica, os gregos faziam algumas análises do ponto de vista acústico. Isso depois perdeu-se ao longo da história, sempre com algumas reminiscências nas ressonâncias dos objetos, como os vasos que eram utilizados em algumas igrejas, mas de uma forma assim mais séria só no fim do século XIX, fim do século XIX, é que se começou a estudar a acústica de uma forma mais forte, aplicada aos edifícios e particularmente às salas de concerto e teatros. Ainda bem que me falou nessa questão da forma e dos materiais, porque há uma questão que é da parte do isolamento acústico, quando falam muito, este material é ótimo, isola muito bem o som, mas eu acho que há uma grande confusão sempre entre o isolamento, o que isola e o que é a absorção acústica. Algum de vocês quer explicar de uma forma assim? Eu acho que há alguns mitos sobre alguns materiais, não é? E não são propriamente os materiais, é o que eu há bocado estava a dizer, é a forma como aplicamos os materiais também. Não chega ao material só por si, mas há mitos, não é? Exato. Eu se mostrar, por exemplo, a sala sujeira da Casa da Música com todo aquele alumínio, com todo aquele metal,
há muitas pessoas que têm, e se, por exemplo, mostrar o auditório da Quinta das Flores em Coimbra, muita gente dirá que só ouve com os olhos e diz que a sala da Quinta das Flores terá melhor acústica, não é? Há alguma tendência para associar, nomeadamente os auditórios, os teatros, tudo isso, ao instrumento musical. Não é? Por isso, o que é bom para um instrumento musical, à partida é o melhor para a sala. Estou-me a referir à madeira. A grande diferença entre estas duas salas que eu estava a referir é que uma é toda em madeira e a outra, não, para programas ligeiramente diferentes, mas existem muitos mitos sobre os materiais. Por exemplo. Que não se pode fazer nada com vidro para salas deste tipo, mas não é verdade, não é? Também se consegue utilizar. Ok. Depende de como... Uma questão de equilíbrio, não é? É uma questão de equilíbrio. Como são aplicados, como estão associados uns aos outros. Por exemplo, pois, ok. Se calhar não... Eu lembro-me de uma história divertida de um restaurante que, ao final, um restaurante da moda numa cidade, não é? E de repente aquilo começa a transformar-se num problema, porque construíram uma abóbada sobre a maior parte da sala, em gesso cartonado liso. E havia um fenómeno com piada, é que as pessoas ouviam muito bem a conversa do lado oposto, não é? Começa tudo a correr mal quando os do lado oposto estão a falar mal de nós, não é? Então havia grandes confusões no restaurante entre clientes, não é? Por causa disso. Tiveram que resolver o problema e reduzir substancialmente as reflexões. Perfuraram o teto todo, mas sim, mas foi uma solução de recurso, lá está. Okay. Estavam a transformar uma coisa que foi mal. Provavelmente alguém se focou só na forma, não é? Gostava muito de ter, mas do ponto de vista... Esqueceu-se da parte técnica da especialidade. Ou quantos espaços nós conhecemos de trabalho, open spaces, por exemplo, que são extremamente desconfortáveis, não é? Ou quando entramos num open space e vemos imensa gente de fones nos ouvidos, porque é a forma de se isolarem, de conseguirem ter algum isolamento e alguma concentração. Não é? São aspectos importantes, que não têm nada a ver com muito espetáculo, mas são aspectos muito importantes para o conforto. Ou quando vamos a um café ou a um restaurante e ele é extremamente desconfortável. Não é? Mas acho que é uma questão interessante, que é o facto de... Eu sinto que nos últimos anos, ou talvez dezena de anos, não sei, talvez 5 anos, há uma atribuição de maior importância à questão da acústica pelos próprios utilizadores. As pessoas já não se ficam satisfeitas com qualquer coisa. Já reclamam. São mais exigentes. Já são mais exigentes, já conseguem reclamar e perceber, eu já não vou mais ali porque eu não consigo estar naquele sítio por causa do barulho. Não é? Ou fazem uma queixa porque no edifício ao lado há umas máquinas que fazem muito ruído e eu não consigo dormir durante a noite. As pessoas já sabem que têm direitos para resolver, que os protegem, no fundo, e são exigentes em coisas mais simples, que eram consideradas como mais banais. Esta questão dos escritórios em open space, open plan ou open space, é agora cada vez mais recorrente. Durante muitos anos começou-se a fazer escritórios sem divisórios, que traz muitas vantagens, financeiras particularmente, claro. Não é? Mas agora percebe-se os inconvenientes que têm. E temos recentemente sido contactados muito para resolver esse tipo de situações em que as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto devido à forma como os espaços estão tratados. E há que tentar resolver, mesmo sem colocar divisórias, tentar resolver o problema, que não é nada fácil, depois do edifício estar construído, obviamente. Rodrigo, como arquiteto, tem algum... Primeiro trabalho num open space bem barulhante. Ah, é? E já pensou em resolver essa já, questão? eu resolvi com os noise control, com os headphones noise control e está resolvido. Só que é um desequilíbrio e, portanto, esse isolamento também não é favorável. A questão da comunicação num escritório em open space traz muitas vantagens ao trabalho, à comunicação. E depois também traz desvantagens quando nos queremos isolar. Portanto, essa dualidade
de tempos de trabalho, é muito difícil de controlar. Eu entendo que a acústica possa, de alguma forma, atenuar este efeito de caos auditivo, mas, por outro lado, também é muito importante que as pessoas, sobretudo que visualmente, estejam perto. Sim, ajuda muito. Mas já teve clientes que, preocupados Já. prioritariamente com a acústica, Sim. quando lhe pedem um trabalho? Sim. Estava há pouco lá em baixo a contar uma história ao Otávio de um episódio engraçado, que uma cliente nossa, uma casa, no caso, extremamente preocupada com a acústica e pediu a técnicos que conhecia, ela tinha algum conhecimento da causa e a técnicos amigos para irem resolver o problema, e resolvemos, pusemos todos os materiais possíveis e imaginários e tivemos lá a desenhar a forma para que a acústica se pudesse melhor adequar ao melhor conforto, segundo o entender dela. E a história engraçada é que a casa, no caso é um apartamento, são 2 casas geminadas, em que uma está por cima da outra, é assim uma tipologia confusa de uma casa que se sobrepõe à outra. E portanto, há ali um conflito entre o vizinho de baixo e o vizinho de cima, mas estava à partida atenuado com as telas acústicas, etc. E, portanto, quando o projeto estava todo ok e toda a gente estava confiante no projeto, a execução há uma chaminé do vizinho de baixo que atravessa a casa toda e, portanto, toda aquela materialidade acústica se esgotou e falhou a partir do momento em que há uma micro fissura entre uma coisa e outra. E, portanto, já se resolveu, mas na altura foi um cataclismo e agora temos a pensar nisto tanto tempo e, de repente, uma fissura destrói toda a percepção do espaço. E pronto, depois resolveu-se, não sei bem como, mas resolveu-se. Eu ia, se calhar, convidar a plateia a fazer alguma questão, pô-los completamente à vontade para questionarem os convidados. A primeira pergunta é sempre a mais difícil, por isso passam já à segunda. Em termos de acústica e de tratamento, o que é que será mais complicado de resolver? Será um problema de eco, de reverberação, ou um problema de isolamento acústico entre espaços, de mau isolamento? Já agora Isso é muito difícil de é responder. difícil. Serão as duas complicadas, imagino. Podem ser ou não, depende da situação. Há casos em que é muito simples e evidente perceber que se resolve aplicando simplesmente uns painéis no teto ou um teto perfurado, e isso resolve de imediato o problema específico que a pessoa tem. Há noutros que não é tão fácil assim. Isto depende muito das variáveis que estão em questão. Se é só uma questão de inteligibilidade da palavra, se é isso, mas também é o ruído excessivo de muitas pessoas a falar ao mesmo tempo, pode ser um desses problemas, podem ser vários ao mesmo tempo, e é mais isso que é problemático do que propriamente o fenómeno do isolamento sonoro, da transmissão sonora ou da reverberação. É a complexidade das necessidades em simultâneo. Isso é que o torna difícil. Isso e depois o que nós temos disponível para trabalhar. Porque nem sempre podemos trabalhar de qualquer forma, não é? Ainda bem que temos certas linhas orientadoras, senão aí nunca mais acabaria o trabalho. Se só podemos trabalhar com certas espessuras, aí temos que focar o nosso trabalho em encontrar uma solução. Isso pode levar mais tempo, pode ser mais complexo de fazer. Se temos espessuras francas, então aí é mais fácil. Se temos pés direitos mais avantajados, é melhor, para termos mais possibilidade de usar outras soluções. Portanto, não é propriamente o isolamento, ou é o eco, ou é a reverberação, que é a dificuldade, é o contexto, é o que nós temos disponível para trabalhar, que se pode tornar mais difícil ou mais simples. Eu pessoalmente pensava que era a reverberação, que fosse eventualmente mais difícil. Não é necessariamente. Eu percebo que, para quem não tem um contacto tão próximo como eu tenho, por exemplo, com estas questões, que há muita noção de dividir entre o isolamento e a reverberação, ou entre desse comportamento binário, não é? Ou sim ou não, ou funciona ou não funciona, serve ou não serve, e nem sempre isso é assim. Nós podemos perfeitamente ter um leque de opções, leque de requisitos,
que se encaixem mais de acordo com aquilo que é o projeto. Eu agora recordo-me de uma situação de um cliente também muito exigente, que está a fazer um hotel aqui no Porto e que quer que seja absolutamente irrepreensível do ponto de vista acústico, mas numa reabilitação que torna tudo... Este é um caso muitíssimo difícil. É reabilitar um edifício que já tem uma volumetria, tem paredes que têm que se manter, porque senão deixava de ser aquele edifício, e conseguir com isso cumprir um programa de exigência muito superior a qualquer uma coisa que já alguma vez tínhamos feito. E isso sim torna-se muito complicado. Mas mais complicado ainda, já agora só para concluir, mais complicado é mostrar ao cliente que mesmo em fase de projeto, quando a obra estiver construída, vai cumprir aquilo que ele quer. Quando aquilo que ele quer é algo que ele tem só na cabeça, que não consegue transmitir para o papel. Ele não sabe dizer 60 decibel de isolamento é o que eu quero. Porque ele não tem essa relação. Que também já sabe que não vai conseguir. Claro. Então, houve uma situação em que tivemos que fazer uns ficheiros áudio, portanto, uma simulação do que será o edifício, gravando o som que está no exterior, depois com os cálculos que foram feitos, e ele teve a ouvir aquilo, não foi com headphones, foi com um sistema, num estúdio de gravação, ouvir o som que chegaria dentro do quarto às 6 horas da noite, quando ele estiver a dormir. Tentar simular o mais possível a realidade, mas a este ponto, porque só assim é que ele disse, é este que eu quero, não é este vidro que eu quero, é aquele, ok, então ele lá decidiu. Então, se correr mal, já é mais complicado de justificar. A mim o que me parece é que também quando estamos a fazer um projeto de raiz e se ele for exigente, antes de mais nós temos de trabalhar nas fontes. Não é? Se conseguimos eliminar as fontes de ruído ou se formos muito criteriosos com o local onde estão as fontes de ruído, vamos precisar menos de isolamento. Por isso, se nós resolvermos com física problemas que são físicos, melhoramos isso. Se estamos a fazer espaços adjacentes que precisam de um bom isolamento acústico entre eles, temos que ser muito criteriosos em implementar o projeto. Muitas vezes há bons projetos de arquitetura e com um bom consultor acústico, mas depois a execução não é cuidadosa. E é muito fácil, por exemplo, entre espaços com soluções de inner boxes, por isso temos caixas completamente independentes, com isso tudo, mas depois o lixo, por exemplo, que foi abandonado durante a construção, ou o lixo que ficou esquecido, faz pontes entre os dois espaços. Não é? Por isso, é um processo ao longo de toda a cadeia, e acho que por isso o Otávio há bocado dizia que é muito importante a assistência técnica, por isso. Eu lembro, há bocado estávamos a falar sobre a Casa da Música. A Casa da Música tem muito material do patrocinador desta noite. E o Hans, o engenheiro que fez o projeto, já falecido, um dia fez uma visita à obra e descobriu que as salas de ensaio do piso 1 tinham todas, na parte elétrica, há uns nichos onde estão os comandos de iluminação e as tomadas que estavam, por a facilidade natural da instalação elétrica, tinha tubos que ligavam uma caixa à outra, não é? Por isso, todo aquele esforço de isolamento estava completamente comprometido por uns tubos que faziam a ponte física e ainda por cima aérea, não é? E aquilo foi demolida uma parte dessas salas para corrigir isso, tirar a continuidade desses tubos e tudo isso. Mas é muito fácil, mesmo com um bom projeto, isto acontecer. E a minha experiência de acompanhar estes projetos que são exigentes de salas de espetáculos é que é aqui que muitas vezes as coisas correm mal, não é? E ignorar que existem fontes e às vezes encontrar nos projetos estão a ver o cuidado de afastar as fontes de ruído, as fontes problemáticas, não é? Porque se nós fizermos essa racionalização do projeto desde o início, vamos reduzir muito o investimento necessário e vamos reduzir muito a probabilidade de termos problemas a seguir, não é? Eu conheço um teatro que se ouve o PT, a vibração de 50 Hz do PT, o tempo inteiro, não é? Está sempre lá, não é? Faz parte do ruído dentro do grande auditório,
ter Os 50 instrumentos têm que afinar, Hz. têm que afinar, exatamente. Temos sempre 50 Hz, não é? Porque o PT está ali ao lado, não é? A subjetividade do ouvido depois, não é? Sim, para eles, se calhar, as pessoas que lá estão já se habituaram àquilo. Mas hoje, cada vez mais, os públicos, os artistas aceitam menos este tipo de coisas. O ruído do ar-condicionado, essas coisas já não são admissíveis hoje. Há um exemplo de uma das salas de concerto mais conhecidas mais recentes, que é o Elba Philharmonia em Hamburgo, cujo edifício dos arquitetos Herzog e Meuron custou 800 milhões de euros, salvo erro, depois de todas as... Ultrapassou tipo 30 vezes. 30 vezes o orçamento. E é uma sala que, quando as pessoas olham para a fotografia da sala, ela é lindíssima e toda a gente, mesmo olhando visualmente, diz que tem uma acústica fantástica, sem nunca lá ter estado. Não, mas isso é muito comum. As pessoas associam a questão da madeira, a forma e sim, esteticamente, quando é muito interessante, as pessoas acham... Pensa-se que se pensou nisso, não é? Não, e pensou-se, de facto. Ele teve estudos... Teve imensos estudos, foi um trabalho muito, muito detalhado, muito bem feito. No entanto, em março de 2019, acho eu, há umas pessoas da plateia que dizem que se levantam e dizem, a meio da obra que estava a ser tocada, desculpe, eu vou-me embora porque não paguei para estar a ouvir nestas condições acústicas. E o cantor que era, aquilo eram umas obras de, não sei se era lead, se era ópera, não me recordo. O próprio cantor disse, eu nunca mais venho cantar esta sala. Portanto, há muito... as coisas podem correr muito bem, podem correr muito mal. Depende muito da subjetividade de quem está a ouvir, também depende de quem está a atuar, mas são situações caricatas. As pessoas estavam mais habituadas a ouvir uma sala com PT. Não, eu agora lembro-me... E ficaram desconfortáveis com o tamanho. Eles estavam... Agora lembro-me qual é a razão. Porque é que uns reclamaram e outros não reclamaram. Os que reclamaram estavam atrás da orquestra e atrás do cantor. Portanto, o cantor estava direcionado a direcionar a voz para um sítio e as pessoas estavam atrás. Portanto, eles pagaram um bilhete para não conseguir ouvir em condições porque existe plateia nas costas da orquestra. Pronto, isso... Sim, também tem. Sim, mas tem primordialmente para o coro. Depende do programa musical. Está sempre aberto, às vezes abrem esses lugares, às vezes não. A questão é que, se for em acústica natural, se for com uma orquestra sinfónica, o comportamento é um. Se estivermos a falar de um concerto de pop rock com muita munição em palco, assim, um concerto de pop rock tipicamente é feito para a frente, não é feito para trás. E por isso a experiência de eu assistir atrás não vai ser muito interessante, porque vamos ouvir uma mistura do som de palco com a mistura que está a ser feita para a sala, não é? Porque ela também tem PA para o coro. E nessa altura a experiência não é melhor. Muitas pessoas compram bilhetes porque de qualquer forma querem assistir. Há pessoas com orquestra, com recitais de piano, que preferem até aquele lado, porque querem ver, por exemplo, as mãos do pianista, ou acham interessante ver o maestro, não é? Isso acontece em muitas salas de concerto, nestes balcões. E os maestros também gostam de ser vistos e fazem umas caras bonitas para aquele público. Mas, nestas salas, principalmente nas salas de concerto, quando estamos num modo de música com grande suporte eletroacústico, em que a amplificação é muito alta e há muita munição em palco ou muito som direto do palco, estes espaços atrás não são os melhores locais para a escuta. São espaços interessantes para ver a dinâmica do palco, não é? E há muita gente que o gosta de fazer e que, por isso, mas não é de certeza o melhor sítio para escutar um concerto. Não há alternativa, não é? Por exemplo, sim. A primeira vez que eu fui foi por curiosidade, era mais barato o bilhete e queria ter uma perspectiva diferente, mas normalmente já não há, só há ali, não é? Sim.
Mas noutras salas há sítios que nem quando sobra ali vale a pena, não é? Há uns camarotes, Sim. absolutamente nada. Sim, mas por exemplo os camarotes... As pessoas ir embora já me aconteceu no Coliseu do Porto, não é? Sim. Já foi há muitos anos, mas estava com familiares, não é? Que tinham vindo estrangeiro para vir ver já não sei quem, um brasileiro qualquer. Sim. E pronto, e então decidimos todos ir embora porque o som não entrava no camarote, por isso simplesmente. E que não é fácil resolver nas salas, naquele tipo de sala, sonorizar para se ouvir música amplificada nos camarotes, não é? E aqueles espaços foram construídos para um tipo de espetáculo. E por isso, e a forma até como o público assistia... Não é? Também temos que nos lembrar que, na altura, esses espetáculos eram muito do social, o ser visto, e, portanto, as pessoas queriam aparecer mais do que ver o espetáculo, não é? E, portanto, aí cumpre a função. Sim. E a forma democrática como nós hoje utilizamos as salas de espetáculo é algo do século XX, não é, se recuarmos e se formos ver os teatros mais antigos, os teatros à italiana, a forma como a sociedade utilizava os teatros era completamente diferente e os locais que ocupava na sala de espetáculos, não é? Mas, regra geral, nas salas de concerto ou nos teatros, a plateia contraposta ao palco, em maior parte dos casos, é o que funciona. É o que, nestas salas, é onde se pode escutar melhor. Não, depois podem-se ter muitas outras experiências, não é? Em outras posições da sala. Há mais alguma questão que queiram, assim, ali atrás? Eu gostaria de levar um bocadinho o debate para a questão da cidade e do habitar. Eu, concretamente, tive recentemente um possível serviço, não chegou a ser executado, mas o potencial cliente estava muito preocupado com a questão acústica no contexto da reabilitação do edifício. E, no caso, era na rua do Bonfim, que é uma rua extremamente movimentada a nível de autocarros. E eu, na minha humildade, o tema da acústica é um tema que recentemente me tem despertado curiosidade, mas eu não tenho competência técnica para lhe estar a assegurar, como estava a dizer no seu caso, que não vai ouvir nada aqui dentro. Portanto, eu vou-lhe estar a mentir. Eu sei que a arquitetura e a física consegue explicar as coisas e prescrever soluções, mas eu, no meu estado atual de conhecimento, não lhe posso dar garantias que vou resolver o problema. Algumas coisas sei, outras terei que recorrer a um técnico mais qualificado. E uma das coisas que eu lhe estava a dizer, olha, do pouco que eu sei, uma coisa eu sei que vai ser provavelmente muito difícil, que é a questão da vibração. Porque é um caso de uma reabilitação, portanto, os sons aéreos, parte deles conseguimos provavelmente resolvê-los, essa ligação do som que vem de fora para dentro, do ponto de vista aéreo, possivelmente conseguimos resolvê-lo com alguma facilidade. A vibração de autocarros, quer dizer, massas pesadas como estas, eu tenho dificuldade em responder-lhe, não lhe garanto que se vá conseguir cortar tudo. Portanto, eu gostaria de saber se já tiveram este tipo de questões. Estamos na cidade do Porto, portanto, é uma cidade que isto que eu estou a falar é comum, está acontecendo neste momento em todo lado, e acho que era uma questão interessante falar sobre essa questão do som de vibração, como é que se consegue numa reabilitação. Uma reabilitação é sempre muito difícil, tendo que manter, sem poder desligar o edifício do caminho de transmissão, não é? que é a estrada ou o terreno, é difícil resolver. Mas depois também depende muito do tipo de circulação que tem. Se a velocidade é baixa ou é alta, o tipo de viaturas que passam nessa rua, não é? Os autocarros, por exemplo, como estava a dizer, mas depende da velocidade. Depende se a rua tem, por exemplo, tampas de saneamento. É o pior que pode haver, porque é uma descontinuidade que acontece no pavimento, e isso ainda é pior do que, mesmo sendo em paralelo, ele estar a ter um pavimento contínuo. Mas recentemente tivemos uma situação dessas, mas nem foi no Porto, foi em Lisboa, em que é um edifício novo,
mas em que não houve a preocupação fez o projeto de cortar ali o edifício na transição para a rua, e por muito protegido que esteja do ponto de vista do isolamento dos materiais das janelas, particularmente, há sempre uma componente de vibração que transforma, portanto, vibração que é propagada para as paredes do edifício, que depois de vibrarem transformam essa vibração em som e as pessoas ouvem no interior o passar das viaturas. E não se resolveu. Não se resolve sem uma intervenção forte, pesada, de cortar uma parte da ligação entre o edifício e o terreno. A não ser que se faça do zero, desde o início, e isso pode suspender o edifício mesmo em elementos antivibráticos, como a Casa da Música está, por exemplo, como há hotéis, há hotéis que estão assim. Eu lembro-me na Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, um dos hotéis está feito dessa forma, está todo suspenso em molas, ou apoiado em molas, por causa da linha do metro que passa por baixo. Mas essas molas estão nas fundações? Nas fundações do edifício, sim. Mas no caso da Casa da Música não tem nas fundações, é na própria sala, não é? Sim, não é a fundação de todo o edifício. Exterior, há uma estrutura exterior e uma interna que tem esses Box elementos. in the box. Sim. Aliás, o edifício da Casa da Música está separado do edifício do parque de estacionamento, e depois dentro do edifício da Casa da Música, da sala, é um box in the box. É possível resolver isso, mas depois depende de até onde é que o cliente está disposto a ir e a gastar para o resolver. Estou a pôr a pergunta numa tónica de uma lógica de compromisso da solução corrente, quer dizer, era aí que eu queria chegar. Portanto, o que eu lhe estava a dizer era, obviamente, que eu sei que com dinheiro consegue-se tudo. Agora, não me parece que estivesse disponível a ir tão longe quanto isso. Portanto, o que eu estava a perguntar é nessa tónica do equilíbrio. Eu acho que nessas alturas é preferível tentar mostrar ao cliente o que é que ele vai ter no final, nem que seja construindo um protótipo ou uma pequena quarto modelo feito de maneira a que se consiga perceber apenas o som proveniente das vibrações, portanto, isolando tudo o resto, e a pessoa que investe ali um bocadinho menos, pouco, é só para ter um caixotezinho ali e uma janela mais bem isolada, e depois tem uma percepção. E aí toma uma decisão se vou avançar com o investimento ou não vou avançar com o investimento. Acho que esse tipo de situações cada vez é mais corrente. Temos um projeto de um hotel, eu digo hotel, porque não sei bem definir aquele edifício, mas em que se vai fazer isso também. Vai-se construir um protótipo para ver se, não por causa da circulação, mas por causa do próprio ruído da estrada. E o protótipo faz-se no estúdio ou faz-se num... O quê? O protótipo não, faz-se no próprio edifício. Faz-se um mock-up do... Sim. Faz-se um mock-up. Ou então, e em certas situações, faz-se uma simulação puramente virtual. Okay. Mas sempre com a utilização dos sons existentes no sítio. Sim. Há uma recolha de sons, depois há uma recolha reprodução. De sons, depois uma reprodução filtrada de acordo com as características do edifício, que se prevêem que o edifício vai ter. Mas, por exemplo, em Lisboa há um problema dos aviões e da vibração que eles causam na janela. Essa é uma pergunta muito interessante. Não é? Isso é bem mais complicado de resolver, não é? Essa é uma questão interessante, porque com o novo aeroporto... E são áreas caríssimas, não é? Em que 1 metro quadrado é muito caro, são zonas nobres da cidade e que são terrível. Insuportáveis. São mesmo insuportáveis. E quer dizer, está-se a tentar arranjar uma solução para isso, que é levar o problema para outras pessoas. Pois é. Literalmente, é isso que está a acontecer. Exatamente. Porque, quer dizer, independentemente da necessidade ou não do outro aeroporto, que acho que isso é óbvio, mas está a ser, e eu sei que o estudo de impacto ambiental e particularmente o acústico foi feito com bastante cuidado e por uma pessoa que eu conheço e que é bastante idónea e muito cuidadosa. O facto é que se está a prever medidas compensadoras para a questão do ruído dos aviões, né, para a população que está ali nas proximidades, ou seja, vão pagar não sei quantos milhões para melhorar as janelas, para isolar o edifício, mas ninguém diz nada sobre o espaço exterior, que as pessoas usam também e que querem estar na esplanada a conversar e vão deixar de poder fazê-lo. Neste momento há zonas em Lisboa em que temos que parar de conversar durante uns 30 segundos e depois retomar a conversa. E 2 minutos depois temos que parar outra vez. Eu sou do Porto, mas vivi em Lisboa e no Porto, quando mudei, vivo em Aldoar, tinha esse problema. Eu, quando mudei de casa, do centro do Porto, da zona do Marquês para Aldoar,
nas primeiras, não sei, semanas, todas as noites eu achava que ia morrer, tinha a certeza que ia cair um avião em cima, não é? Realmente depois habituei-me e agora depois já não sinto essa diferença. Mas em Lisboa conheço algumas pessoas que, lá está, que são deslocadas e que foram para lá trabalhar e que acabaram por mudar de casa porque era insuportável. Tipo, eu não me conseguia habituar à vibração da janela. Nem era tanto o barulho, era a questão do tremer, não é? Da janela. O desconforto é demasiado, a localização é ótima, acessos, metro, mas realmente no dia-a-dia, no momento em que eu posso descansar, não poder, é um contrassenso. Portanto, eu prefiro gastar mais tempo em deslocação para o trabalho do que viver ali. Temos só ali a questão, acho eu, atrás, não é? Sim. A questão era a mesma que o colega pôs. Era a mesma. Sobre a parte residencial, que é aquilo que eu mais... Digamos que é o comum dos arquitetos que fazem, é a parte residencial. E o que é que acham em relação à acústica, digamos, do ambiente urbano? Como é que acham que se deve ser isolados os edifícios? A caixilharia, as caixas de store, por exemplo, são problemas técnicos. Muitas vezes o cliente não tem noção disso. Nós tentamos chamar a atenção, muitas vezes, do cliente para essas questões técnicas. Mas o cliente quer é o mais barato possível e o mais depressa possível e muitas vezes não olha para isso. E nós, como técnicos arquitetos, temos que ter essa preocupação. E muitas vezes não há dinheiro sequer para recorrer aos tais estudos acústicos aprofundados, principalmente para estou a falar da habitação corrente, não é? Prédios, de habitações T2, T1, por aí fora. Quando se trata em hotéis, claro que há dinheiro para tudo, e museus, e portanto, há dinheiro para fazer tudo e mais alguma coisa. Na habitação corrente, realmente o arquiteto não tem essa vertente e essa aproximação, digamos, do apoio técnico da acústica. Aparece o projeto que é entregue na Câmara e passa por aí, quer dizer, muitas vezes ninguém vai fiscalizar. A não sermos nós, claro, que também fazemos isso, não há fiscalização. Porque também não há conhecimento dos municípios para fiscalizar projetos de acústica. Ou seja, o projeto é feito. Muitas vezes depois a vistoria, não há vistoria, quer dizer, não há para ver se... a minha opinião acerca disso. Se a acústica corresponde àquilo que está projetado. Sim. Bom, nós temos várias oportunidades que são desperdiçadas. Por um lado temos um quadro legal do ponto de vista da acústica de edifícios que é, na minha opinião, satisfatório, porque determina valores mínimos de isolamento a que devemos obedecer. Mas é um valor mínimo, o que significa que o projetista deve avaliar a situação em que está, se é um local mais ruidoso ou menos ruidoso, e a partir daquele valor mínimo estabelecer que isolamento é que deve existir. Depois deve ser capaz de, em vez de entregar aquilo que na maior parte dos casos entrega, que é um projeto que sai de um software depois de se introduzir... Pois, já há casos, sim, 2 ou 3 folhas A4 e o problema é que as pessoas aceitam isso porque acham que isso, pronto, que não percebem ainda o valor de... É uma checklist, é quase entregar, é mesmo introduzir uns dados no software e sei a dizer que cumpre os requisitos mínimos e, portanto, como cumpre os requisitos mínimos, as pessoas pensam que isto é satisfatório, mas não é. Já é há muitos anos. Já é há muitos anos, sim. E agora é obrigatório também, há muitos anos, a realização de ensaios acústicos no final da obra. Que, de facto, alguns municípios contornam isso através de um termo de responsabilidade, que alguém assume uma responsabilidade de algo que não se sabe muito bem como é que está, mas os ensaios acústicos eram fundamentais. E eu acho que o que ainda não aconteceu foi o cliente perceber que tem estas oportunidades todas na mão para fazer uso delas para o seu benefício. Estava a falar há pouco de habitações que não têm, portanto, que não há muito dinheiro para gastar, para fazer estudos e por aí fora, mas há habitações que são vendidas por centenas de milhares de euros, para não dizer milhões, e que têm problemas acústicos, em que se fazem os ensaios acústicos no final e não cumprem os requisitos. E, no entanto, as pessoas compram porque... Não é só isso. Até as pessoas até podem experimentar o edifício, mas normalmente vão durante o dia ver como é que é, ouvem, que é engraçado, está porreiro, mas esquecem-se que é durante a noite que os principais problemas acontecem. E as pessoas não podem ir à noite
experimentar o edifício porque ou não está habitado, ou é de alguém que... E depois os ensaios acústicos também não nos dizem muita coisa. As pessoas não sabem interpretar o que é um ensaio acústico. Portanto, Os ensaios não cumprem. E o que é que acontece? supostamente, se alguém entregar um relatório a dizer que os ensaios não cumprem, a Câmara deveria dizer que não é licenciada a utilização. E teriam que desconstruir Sim, e mas voltar eu a já... fazer. Não desconstruir, mas melhorar. E é difícil isso acontecer. Pois. Não vale a pena estar a explicar porquê, mas acontece muitas vezes. Isso Houve ser contornado. eu sei de um caso em Loures que foi que desconstruíram e voltaram a fazer. Sim, eu mas também é conheço único. situações em que se fez um ensaio, verificou-se que não estava a cumprir, antes de entregar alguma coisa na Câmara, reforçaram situações de isolamento, ou já não me recordo exatamente o que é que foi, e depois fizeram novos ensaios, E já passou está. a cumprir. Aliás, tivemos um caso desses, simplesmente porque as portas de um hotel não estavam devidamente afinadas. O ensaio, foram feitos ensaios, não cumpria no isolamento entre os corredores e os quartos, não se entregou o relatório na Câmara, fez-se a afinação das portas, fez-se o ensaio de novo, cumpriu e entregou-se. Mas assim é que deve ser, não é? Para bem, nunca devia haver o problema. Pois, bem era não haver o problema, mas havendo, deve ser corrigido sempre. Mas é aquilo que eu não quero transmitir, é que essas oportunidades existem para se ter uma boa qualidade dos edifícios de todo o tipo. A questão é se estamos dispostos a aproveitá-las ou não. Ou se sabemos até. Até porque Se o público em geral tem conhecimento destas ferramentas para as utilizar. Até porque se começarem a haver cada vez mais, as pessoas forem cada vez mais obrigadas a corrigir, de certeza que o problema começa a deixar de existir. Mas é que não isso é? ainda não está a acontecer Pois. muito regularmente. Mas também se fazem muitas obras sem ter projetos à Câmara. Ainda, sim. Olha, esse não conheço. Ainda se fazem obras. Esse não conheço. Bem, E, isso é outro a partida tema. começa mal, não vai acabar bem, não é? acabar mal. Também se faz com alguma política. E eu vou dar um exemplo de um teatro do século XIX, onde não era possível fazer muito. No tempo em que ele foi construído, nem sequer tinham preocupações dessas. Devia passar uma carroça de hora em hora, não é? E de repente tem uma artéria em paralelo com bastante trânsito e resolveu-se uma grande parte do problema do desconforto dentro do teatro, reduzindo a velocidade, mudando o pavimento nessa rua, não é? Por isso, também se faz com exato, trabalhar na fonte quando não é possível trabalhar. Se calhar, em muitos casos, no centro das nossas cidades, é preciso repensar como é que o trânsito circula, e isso faz-se com política também, e será muito difícil fazê-lo com acústica ou com construção civil. Agora será mais fácil, assim os carros Estão a retirar... elétricos e a coisa vai ser mais fácil. Acho que estamos a caminhar para um mundo mais silencioso, não é? O que também pode ser contraproducente, porque nós também precisamos do som, não é? Ele não pode simplesmente desaparecer. Acho que tem que haver um equilíbrio, é o que estamos a falar, um equilíbrio entre aquilo que é necessário e aquilo que é um exexagero. Eu já por 2 vezes ia sendo atropelada por um carro elétrico na minha garagem, mesmo, porque eu não o ouço. Ela entra, passa e eu não vou passar e o carro passa à minha frente e eu não, se a pessoa não tiver cuidado é mesmo... Bem, mas um conselho aos projetistas... Eu também sou projetista. Um projetista aos colegas. Eu acho que o conselho que eu posso dar é, quando houver oportunidade, às vezes, como disse aquele senhor, nem sempre há oportunidade, mas sempre que houver a oportunidade de escolher ou conseguir escolher a melhor equipa para fazer projetos. Acho que é o melhor conselho, porque nós não conseguimos ser, ou não devemos sequer ser conhecedores de tudo aquilo que engloba fazer um edifício e, portanto, quanto mais competências qualitativas tivermos à nossa volta e quanto melhor for a equipa, melhor será aquilo que nós fazemos. E, portanto, acho que é o conselho que eu daria. Pelo menos é isso que temos vindo a fazer mais e mais à medida que vamos evoluindo no tempo. Nós, gabinete. Eu, sobre a metodologia dos projetos, acho que já os dei, não é? O que eu diria para o mundo, para o meu mundo de espetáculo, é que se tiverem curiosidade ou se quiserem inspirar em alguma sala de espetáculo, conheçam-na quando ela foi inaugurada, mas tentem conhecê-la também 5 anos depois, não é? É muito importante. A maior parte do material publicado
sobre as salas de espetáculo é da inauguração. E isso é extremamente enganador como fonte de inspiração para o que é depois uma sala de espetáculo, na realidade, não é? Com toda esta dinâmica de que eu falei. Por isso, são muito interessantes os recém-inaugurados, mas olhem para aquelas, comparem, quando estiverem a serviço de alguma delas como modelo, comparem-na com o que ela é uns anos depois. Esse eu acho que é o melhor conselho que posso dar sobre. O tempo, não é? O tempo afina a máquina. Exato. Sim. Mostra algumas coisas. Se quiserem na Casa da Música, vejam as regis que estão ao fundo dos dois auditórios principais, e elas não faziam parte do projeto inicial, e esse é um erro recorrente, não é daquele arquiteto especialmente, é um assunto mal resolvido normalmente. Eu tenho uma teoria sobre isso, que tem a ver com, precisamente, o material publicado. O material publicado é todo de recém-inaugurado. Raramente depois aparecem aquelas coisas. Estão aquelas coisas nos espaços. E, invariavelmente, eles vão aparecer, não é? Se não os desenharmos bem, e isto é verdade, não é só uma questão de arquitetura, é uma questão também técnica, não é? De todas as especialidades que uma regi tem. Depois ela vai ser improvisada, não é? Por isso vai ficar muito pior. Este é só um exemplo, como muitos outros, na dinâmica das salas de espetáculo e dessa massa crítica que nós devemos ter e esse olhar crítico sobre os modelos que nos inspiram. É difícil, mas não sei, eu acho que talvez o melhor conselho, tanto para projetistas como para utilizadores, é informarem-se o mais possível e terem um pensamento crítico sobre aquilo que estão a receber, não como que estão a utilizar ou que estão a trabalhar, e questionarem, porque muitas vezes o que é preciso é um bocadinho mais de esforço para chegar a um resultado. Insistir um bocadinho mais e perguntar e tentar ver alternativas. Mas, acima de tudo, a informação eu acho que é o mais importante, porque se tiverem isso, vão sempre conseguir tomar uma boa decisão. Seja ela num sentido ou noutro, a informação nesta área, porque ela não está realmente muito disseminada, por um lado, por outro, porque não é muito fácil de entrar, mas requer um bocadinho de trabalho, e às vezes é falar com outras pessoas. Com as pessoas que trabalham o assunto, mas às vezes mais do que uma, não é? Porque às vezes apenas com aquela pessoa que estamos habituados a trabalhar nem sempre é suficiente. Portanto, é isso. Bem, eu acho que aprendemos todos um bocadinho e que foi bastante interessante. Eu pedi então ao António Manso que fizesse o encerramento, e muito obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigado, Aline, pela moderação deste debate, e resta-me agradecer ao nosso painel o facto de terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje, a partilhar ideias, a partilhar, acima de tudo, experiências e vivências. Eu pessoalmente acredito que este tipo de debates e de mesas redondas ou quadradas, como dizia o Alberto neste caso, sempre é útil para cada um de nós, sempre aprendemos um bocadinho mais, reforçamos alguma ideia que já tínhamos, mudamos às vezes também alguma ideia, deixamos cair algum mito, como comentava aqui o Otávio. Assim que resta-me agradecer também a cada um de vocês a vossa presença aqui hoje, e por último reforçar a ideia que na CNAUF temos o compromisso de poder possibilitar às gerações futuras o mundo um bocadinho melhor. Como é que concretizamos este nosso compromisso? Trabalhando no dia-a-dia para desenvolver e conceber novos produtos inovadores, e produtos esses que, acima de tudo, possibilitem a vocês, quando têm um novo projeto para conceber, um novo espaço para conceber, que os nossos produtos possibilitem soluções para os desafios que encontram pela frente. Sim, muito obrigado pela vossa presença e uma boa noite. Obrigado.